Olá pessoal, hoje trago-vos uma tag que vi no canal da Bel Rodrigues, que é uma rapariga. Eles não gostam. O rapariga para eles tem um sentido depreciativo, pois ela pode ver isto e não gostar. É uma menina brasileira, que eu vou deixar aí em baixo o link da tag dela, quando ela fez. Só que eu mudei aqui um bocadinho e vou também adicionar cinema, ou seja, a tag chama-se Tag dos Livros Desconhecidos e eu vou fazer aqui uma roupagem. O primeiro ponto é um livro e um filme que sejam dos teus preferidos, mas que deveriam de ser mais conhecidos. Em termos de livros, eu escolhi o Finding Me, da Michelle Knight, que eu já dei a minha opinião sobre este livro. Vou deixar aí também. Os que eu já tiver falado eu deixei para não estar sempre a repetir isto. Isto é a história de uma menina, a história real, que ficou 11 anos, salvo erro, refém do Ariel Castro e engravidou dele 5 vezes. Não teve nenhum dos bebés. Em termos de raptadas, que já li vários livros, este foi o que me impressionou mais, e como eu também segui depois a história dela no Dr. Phil, fiquei mesmo muito tocada e acho que é um livro, também é em português, é um livro que devia de ser mais conhecido. Em termos de cinema, eu escolhi um filme que eu adoro, que se chama Last Night. É o único filme que eu consigo ver com a Keira Knightley que não me apetece espancá-la, é este. Também tem o Sam Worthington, tem o Guillaume Canet, que é o marido da Marion Cotillard, ele é realizador, e também tem a bombástica Eva Mendes. Então, eles são casados, há aqui um casal e outro casal, não interessa quem é que é com quem. E depois há aqui umas coisas, é aquele género de tipo Closer, inferior ao Closer, mas muito bom. É tudo posto em causa, os sentimentos que eles têm uns com os outros, o que é traição, o que é que não é, se aquilo já é, se pensar também é traição. É um filme que me toca, eu já a vi para aí umas 3 ou 4 vezes, nunca vi o DVD à venda porque gostava de o ter. O segundo ponto é um livro que não é muito conhecido, que transformavas em filme, e eu aqui vou escolher também um filme pouco conhecido que eu transformava em livro. A minha opção de filme transformado em livro é o Things We Lost in the Fire, com a Halle Berry e o Benício del Toro. E também o David Duchovny, eu adoro, adoro. É um drama. A Halle Berry é casada com o David Duchovny e ele morre. E entretanto, o Benício del Toro era um grande amigo do David Duchovny, toxicodependente, que vivia numas condições miseráveis. E ele depois, quando o David morre, o Duchovny morre, ele sente-se um pouco na obrigação de ajudar a Halle Berry, mas não consegue, não tem condições, e a Halle Berry decide ajudá-lo, dar-lhe condições de vida, mas ele depois recai. É espetacular e eu adorava, não existe, mas não é um argumento adaptado, foi um argumento original, mas eu gostava muito que existisse em livro. O livro desconhecido que eu gostava de ver passado para cinema é um livro que eu já falei aqui algumas vezes no canal, que é O Meu Filho Nick, da Danielle Steel. É o único livro que eu li dela, isto é não ficção, é a história de um rapaz adolescente que durante a sua vida toda, ele nasceu, foi detectado, depois, não quando era pequenino, mas foi-lhe detectado o transtorno maníaco-depressivo, também era bipolar, e então todo o livro, eu se calhar um dia destes vou voltar a ler este livro, porque também já contei várias vezes, foi o único livro, quer dizer, agora já vou em 3, mas até há pouco tempo tinha sido o único livro que eu chorei. E todos aqueles, alguns YAs que eu tenho lido ultimamente, que conheci através daqui do BookTube, sobre o suicídio, sobre a depressão, nada bate este. Eu tinha alguma curiosidade, claro que isto nunca vai acontecer, porque sendo não ficção e sendo filho dela, ela não ia vender os direitos para fazer um filme, penso eu.
E como o livro também já não é muito novo, mas era a minha opção. O terceiro ponto é um autor que deveria ser mais conhecido em função do grande talento e originalidade. Eu vou falar aqui numa pessoa que já falei várias vezes aqui no canal, que é o Mike Gale, porque nunca esteve tão em voga a chick lit, e eu pessoalmente prefiro Led Lit, que é a dos homens, e ele é o melhor para mim. Não conheço outro que seja tão bom, mas cá em Portugal nunca foi muito conhecido. Já vi alguns livros dele à venda, aliás, alguns que eu tenho, a maioria deles são portugueses, comprei há uns anos, mas tenho pena realmente. Eu tenho A Namorada dos Meus Sonhos, Uma Proposta de Casamento, Jantar a Dois, Como da Primeira Vez, Ao Virar dos 30, Turning 40, que é Ao Virar dos 40, Wish You Were Here, The Importance of Being a Bachelor, Brand New Friend e finalmente a capa mais fabulosa de sempre, The Stag and the Hen Weekend. Tcharam! Esta capa é brutal. E o Mike Gale devia de ser mais conhecido. Em termos de realizador pouco conhecido, eu vou falar no Guillaume Canet. Falei dele há pouco no Last Night. Se calhar não sabem, ele também é realizador e marido da Marion Cotillard. E eu já vi 2 filmes realizados por ele, falta-me um. Ele tem o De Petit Mouchoir, não sei se é assim que se escreve, também com a Marion Cotillard, que esse eu tenho para ver, mas ainda não vi. Também tem o Blood Ties, que eu adorei, é com o Matthias Schoenaerts, também falo muito aqui dele no canal, com a Marion Cotillard, com o Clive Owen, com o James Caan, com a Mila Kunis, a Zoe Saldana. Este filme é assim de máfia, de coisas, e tipo aqueles filmes... eu não sei se ele não é passado em Boston, mas é tipo aqueles filmes tipo de Departed, com um mix de Mystic River. Pronto, eu adoro filmes passados em Boston, e se estes estão em Boston, faz-se conta que é, mas é o mesmo género, é espetacular. E também realizou Ne le dis à personne, acho que em inglês é Tell No One, que é o argumento do Harlan Coben. Não fales com estranhos, penso eu. E isto achei um bocadinho longo demais, mas é a adaptação então desse argumento do Harlan Coben, é um thriller, e também gostei. Pronto, só achei que foi 2 horas e tal, foi muito. Ponto número 4 era o livro e filme que gostaste muito, surpreendeu-te, mas não tinhas ninguém com quem falar. Muito fácil. Em termos de livros, estas belezas, toda a gente tem que ler isto. Por favor, leiam isto. Este livro, eu comecei pelo 2, li-o há 3 anos, penso eu. Comprei, desconhecia o Francisco Salgueiro, e o rapaz da feira do livro da banca disse: compra que vai gostar. Eu, isto é para putos e mais não sei o quê. Leiam. Eu li-o numa noite, li muito, dormi de manhã, li o resto e estava despachado. Adorei. Como eu digo, toda a gente tem que ler isto, tenha filhos ou não com idades de andar na internet, o que seja. Isto, eu já também dei a minha opinião quando fiz vídeos sobre estes livros. Eu considero-me uma pessoa informada e acho que até tenho uma mente moderna. E eu pensei que estas coisas que estes jovens fazem aqui não se faziam em Portugal, juro. Ou se calhar sou muito ignorante. Passa-se... E normalmente é mais com classe alta. Eu até estou a ficar sem palavras. Leiam isto. Eu quando li não tinha com quem falar sobre isto. Não tinha canal. As pessoas com quem eu me dou não leem. Eu queria falar sobre isto, e mesmo às minhas amigas tentem impingir-lhes, levem isto. Uma amiga minha que tem um filho adolescente que se mete em muita porcaria, que não ganha juízo e que já esteve num centro de reabilitação, eu dei-lhe isto, emprestei-lhe ler. Veio Intocável, também não leu. Portanto, pessoal, leiam estes 2 livros.
Em termos de filme, é um filme que eu já falei umas 4 ou 5 vezes aqui no canal. Eu às vezes tenho mais coisas para mostrar, mas acabo sempre quase por bater nas mesmas coisas porque é aquilo que eu gosto, é aquilo que mexe comigo. É o Ferrugem e Osso, um filme francês, de Rui Edor, com a Marion Cotillard e o Matthias Schoenaerts. A primeira vez que eu vi este filme fiquei completamente a bater mal e desde aí sou uma mulher muito feliz porque de vez em quando vou vê-lo. O ponto número 5 é qual é a sua personagem preferida de um livro desconhecido ou de um filme desconhecido. No que diz respeito a livros, eu escolhi o Félix, que também já falei várias vezes aqui nele. É um menino judeu. Faltam os outros dois. Eu tenho o Once, o Then, falta o After e o Now. E o Morris é o autor. O Félix é um menino com 8 anos e é a minha personagem atualmente preferida de livro desconhecido. No que diz respeito a filme, eu escolhi aqui uma personagem deliciosa. Este filme chama-se 20 centímetros e eu vou-vos explicar de onde é que vem estes 20 centímetros. A Marieta aqui diz um travesti, mas já não se diz travesti. É um transexual que se veste de mulher e que é prostituta, pronto, anda na rua a atacar. É muito grande, muito grandona. E depois tem uma coisa muito engraçada, é narcoléptica, ou seja, ela está com os clientes, adormece de repente e fica para lá. Então depois acorda nos sítios mais esquisitos, porque está muito bem, sei lá, a fazer o que ela está a fazer com os clientes e adormece. E como isto também é um musical, acaba por ser, musical que não é sempre, não é? Tem as cenas dela e depois é muito engraçado. Há uma altura que ela arranja um namorado machão, de mota, um gajo todo bonzão, e ela fica toda contente. Mas depois o gajo pede-lhe ela, em termos sexuais, ser ele o passivo e ela o ativo. E ela só dizia, então, mas espera aí, eu arranjei-te como namorado para seres tu o ativo e eu a pessoa passiva e agora queres ao contrário. Pronto, agora já podem perceber de onde é que vêm os 20 centímetros. É uma comédia espanhola, espetacular. Ele ganhou aqui um prémio no Festival de Málaga e é muito, muito giro. O sexto ponto é uma série, uma trilogia desconhecida que gostavas que fosse mais conhecido. Eu de livros não tenho, porque não costumo assim muito ler trilogias e o que li é tudo super conhecido. De filmes, eu escolhi uma que, quer dizer, ela é conhecida, apenas não é mainstream, é cinema indie, eu amo de coração, é a minha trilogia preferida e eu infelizmente só tenho o último, o Before Midnight, que está aqui seladinho. Eu já ouvi quando ele saiu, mas depois comprei daquelas pechinchas cinematográficas da Vorten que eu vos mostro. Falta-me o Before Sunrise e o Before Sunset, que eu ainda não vi à venda e quero. É com o realizador é o Richard Linklater, que foi quem fez o Boyhood, e esta trilogia, ou seja, também tem um bocadinho a ver com o Boyhood. Isto porque o realizador da trilogia é sempre o mesmo, a Julie Delpy também é sempre ela e o Ethan Hawke é sempre ele, e os 3 filmes são passados, eu já não me lembro se são com 15 anos de diferença, eu já não me recordo. O primeiro foi em 95, o segundo foi em 2004 e este deve ter aí uns 2 anos, portanto desde 95 são 20 anos. O tempo real dos filmes é o tempo real da ação. E isso para mim é espetacular, daí também de eu dizer que tem um bocadinho a ver com o Boyhood, porque o Boyhood demorou, penso que 12 anos a filmar e eu não gostei desse filme. Mas este adoro. O sétimo e último ponto é, se pudesses tornar uma pessoa que é uma personagem secundária numa personagem principal, quem escolherias? No cinema, eu ia aqui a um filme que eu gosto muito, de Monsters Ball, com a Halle Berry, o Billy Bob Thornton e o Heath Ledger. E eu pegaria, isto é um filme muito forte, muito violento psicologicamente, eu adoro, adoro, adoro. Tem das mais badaladas cenas de sexo do cinema e que quem viu sabe porque é uma coisa muito subtil, mas ao mesmo tempo muito exposta e muito...
Make Me Feel Good. Pronto, quem viu sabe o que é que eu estou a dizer do Make Me Feel Good. O Heath Ledger aqui suicida-se logo no início do filme e eu gostava de o ver, um spin-off daqui, um filme, um spin-off, um filme sobre o que ele passou com o pai super racista e com o avô super racista. Os três trabalhavam com guardas prisionais. Ele era um rapaz muito amargo, porque cresceu num meio de homens muito mau, e gostava de ver esta personagem desenvolvida, antes de suicidar, obviamente, não é? Num filme. Minha escolha de livros, da personagem secundária que eu gostava de ver, também como principal, eu não sei se ele entra nos outros livros do M.J. Arledge. Aqui a principal é a polícia, Ellen Grace, mas temos aqui o Mark, e eu gostei bastante de conhecer esta personagem. Se alguém, nomeadamente a Raquel, acho eu que é que lê mais M.J. Arledge, se souberes, diz-me, tenho alguma curiosidade, se o Mark entra nos outros livros da Ellen Grace. Eu gosto de personagens complicadas, com medos, com podres, com fantasmas, com demónios, isso é que eu adoro nas personagens, e este tem bastante. Pronto, aqui fica a minha opinião desta tag que eu gostei muito de copiar e de adaptar. Espero que gostem, depois digam o vosso feedback. Tchau!